A vida misteriosa e enigmática de Nikola Tesla. Imagine um homem que nasceu em uma noite de tempestade, no exato momento em que um raio rasgou os céus. Os vizinhos diziam que aquele era um filho das trevas, mas a parteira respondeu de imediato: não, ele será um filho da luz. E ela estava certa, embora o mundo demorasse décadas para perceber isso. Esse homem se chamava Nikola Tesla, um dos gênios mais brilhantes, excêntricos, misteriosos que a humanidade já conheceu. Tesla não era um inventor comum. Enquanto a maioria precisava de laboratórios, testes e falhas, ele tinha uma capacidade surreal. Visualizava suas invenções completas dentro da mente, com riqueza de detalhes e funcionando perfeitamente, antes mesmo de colocar qualquer peça no papel. Era como se sua mente acessasse uma espécie de banco de informações universal, algo que até hoje a ciência não consegue explicar. Mas por trás do gênio, havia um homem atormentado. Tesla sofria de uma sensibilidade extrema. O som do tic-tac de um relógio ou o ruído de passos a quilômetros de distância eram como explosões dentro de sua cabeça. Ele tinha manias incontroláveis, toque severo e uma obsessão inexplicável pelo número 3, ao ponto de se recusar a entrar em qualquer prédio sem dar 3 voltas em torno dele. Tesla dedicou cada segundo da sua vida a tentar dar à humanidade aquilo que poucos ousariam sequer imaginar: energia livre, gratuita e ilimitada para todo o planeta. Mas o mundo não estava preparado. Ao contrário de outros inventores, ele nunca quis enriquecer. Não buscava fama, não se importava com dinheiro. Seu propósito era maior, era quase espiritual. E, ironicamente, morreu sozinho, isolado, em um quarto de hotel barato em Nova York, esquecido pelo mundo que ele próprio ajudou a construir. O mais assustador? Logo após sua morte, agentes do governo americano invadiram seu quarto e confiscaram absolutamente todos os seus documentos e projetos, documentos que até hoje jamais foram totalmente divulgados ao público. Por que esconder as ideias de Tesla? O que havia ali que poderia mudar ou ameaçar o mundo? E a pergunta que não quer calar: será que parte daquilo que Tesla criou está sendo usado secretamente até hoje? As descobertas de Nikola Tesla que o mundo tentou esconder. Prepare-se, porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo moderno. Se hoje você acende uma lâmpada, liga a sua TV, carrega o celular ou simplesmente conecta-se ao Wi-Fi, saiba que tudo isso só existe graças a um homem que foi deliberadamente apagado da história: Nikola Tesla. A guerra da eletricidade, a invenção que salvou o mundo. No final do século XIX, o mundo estava dividido. De um lado, Thomas Edison, defendendo a corrente contínua, CC, cara e ineficiente, praticamente impossível de ser levada a longas distâncias. Do outro lado, Tesla, sozinho, defendendo algo revolucionário, a corrente alternada, K. Enquanto Edison fazia shows públicos eletrocutando animais para provar que a corrente de Tesla era perigosa, Tesla seguia inabalável. Resultado: o mundo inteiro hoje funciona com corrente alternada, mais barata, mais segura e mais eficiente. Tesla venceu, mas quase ninguém conta essa parte da história. A bobina de Tesla, energia livre, vibração e frequência. Tesla criou um dispositivo tão poderoso que parecia bruxaria: a bobina de Tesla. Ela gera descargas elétricas gigantescas, arcos de eletricidade que parecem saídos de filmes de ficção científica. Mas não era só um show visual. Tesla descobriu que através de frequências e vibrações seria possível transmitir energia sem fios, à distância, atravessando o ar, o solo e até os oceanos. Pense bem: energia elétrica sem fios, gratuita, ilimitada, disponível para todos. E aqui começa o verdadeiro problema: a Torre Wardenclyffe, o projeto que foi sabotado. Tesla iniciou seu maior projeto, a construção da Torre Wardenclyffe, que tinha um objetivo simples e ao mesmo tempo ousado: enviar energia gratuita para todo o planeta, sem fios, usando a própria ressonância da Terra. Mas os banqueiros que financiavam Tesla, incluindo J.P. Morgan, um dos homens mais ricos da história, perceberam o risco. Se a energia se tornasse gratuita, o mundo inteiro entraria em colapso financeiro.
O que fizeram? Cortaram imediatamente todo o financiamento, derrubaram o projeto, destruíram a torre e tentaram enterrar sua ideia para sempre: o primeiro controle remoto e a comunicação sem fios. Em 1898, Tesla chocou o mundo mais uma vez. Apresentou um barco teleguiado usando sinais de rádio, algo que ninguém conseguia sequer imaginar na época. Sabe aquele controle remoto da sua TV? Drones, comunicação via rádio, satélites, tudo começou ali, na mente desse homem. O misterioso raio da morte. A arma que nunca deveria existir. Nos seus últimos anos, Tesla anunciou ao mundo que havia criado uma arma capaz de destruir exércitos inteiros, derrubar aviões a quilômetros de distância e fazer qualquer nação se ajoelhar. Ela ficou conhecida como o raio da morte. Mas, antes que pudesse vender sua invenção, Tesla morreu misteriosamente. E adivinha o que aconteceu no dia seguinte? Seus documentos desapareceram. O FBI confiscou tudo. Até hoje, o conteúdo completo desse projeto jamais foi revelado. Coincidência ou silenciamento? Quantas das tecnologias que usamos hoje surgiram ou foram aceleradas graças às ideias que vieram da mente de Nikola Tesla? E mais inquietante ainda, será que parte do que Tesla descobriu ainda está sendo ocultado? As conspirações e segredos que esconderam de você sobre Nikola Tesla. Prepare-se, porque agora as coisas ficam realmente assustadoras. O que você está prestes a ouvir é tão perturbador que durante décadas foi considerado teoria da conspiração, até que documentos oficiais começaram a vazar, confirmando que não era só teoria, era real. O misterioso confisco do FBI. Quando Nikola Tesla morreu, sozinho, em um quarto de hotel barato em Nova York, agentes do governo americano invadiram seu quarto antes mesmo que o corpo fosse retirado. Eles confiscaram caixas e mais caixas de documentos, projetos, esquemas elétricos, anotações e invenções que nunca foram reveladas ao mundo. O governo justificou motivos de segurança nacional. Mas segurança contra quem? Contra o quê? Se Tesla falava de energia gratuita, comunicação sem fios e tecnologias para a paz, por que o pânico? O arquivo X de Tesla, documentos classificados. Por décadas, os arquivos de Tesla ficaram totalmente classificados. Apenas em 2016, parte deles foi liberada pelo FBI e o que apareceu nos documentos deixou todo mundo em choque. Eles falavam sobre transmissão de energia à distância, tecnologias de defesa com feixes direcionais de partículas, possíveis usos militares de suas invenções, teorias sobre como gerar energia do próprio campo magnético da Terra. E adivinha, grande parte dos documentos ainda está oculta. Por quê? O que há ali que nós, como humanidade, não podemos saber? Tesla e o contato com fontes desconhecidas. Tesla frequentemente dizia que recebia informações, ideias e até códigos, enquanto estava em estados alterados de consciência. Em seus diários, ele escreveu frases como: "Meu cérebro é apenas um receptor. No universo há um núcleo de onde obtemos conhecimento, força e inspiração." Muitos acreditam que Tesla estava conectado com algum tipo de inteligência superior, seja espiritual, seja tecnológico ou até extraterrestre. Coincidência ou não, no mesmo período, outros cientistas começaram a relatar descobertas extremamente avançadas, como se uma nova era de conhecimento tivesse sido entregue à humanidade, mas apenas para alguns. A mão invisível que tentou apagar Tesla da história. Você já percebeu que quase ninguém aprende sobre Nikola Tesla na escola? Porque o homem que praticamente inventou o mundo moderno não recebe nem 1% dos créditos que damos a nomes como Thomas Edison ou Alexander Graham Bell. Não é coincidência, é ocultação. A própria história foi reescrita para favorecer quem dominava o dinheiro, a indústria e a política da época. Tesla não fazia parte desse jogo. Ele queria libertar a humanidade, não enriquecer com ela. E isso era inaceitável para o sistema. A pergunta que nunca quer calar: se Tesla tivesse conseguido concluir seus projetos,
Será que hoje viveríamos em um mundo livre de contas de energia, livre de monopólios, de guerras por recursos e, quem sabe, até de limitações tecnológicas? Ou será que parte desse legado ainda está escondido, sendo usado em segredo, o legado imortal de Nikola Tesla, a verdade que ainda pode mudar o mundo? Nikola Tesla morreu, mas suas ideias jamais morreram. Pelo contrário, elas estão mais vivas do que nunca. E o que pouca gente percebe é que o futuro que Tesla imaginou ainda pode acontecer. O homem que vivia no século XXI, preso no século XIX. Tesla era chamado de o homem que inventou o século XX, mas a verdade é que ele estava muito além. Seus projetos, seus cálculos e suas visões anteciparam não apenas a era da eletricidade, mas também a internet sem fio, a comunicação via satélite, carros autônomos, drones, inteligência artificial e energia limpa e gratuita. Ele via o mundo como uma grande rede interconectada, muito antes de qualquer ser humano sequer sonhar com algo assim. O sonho de um mundo livre de energia e limitações. O maior desejo de Tesla era libertar a humanidade da escravidão energética. Ele dizia claramente: se você quiser entender os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. E essa frase carrega um código que, se compreendido, pode redefinir a forma como vivemos, produzimos e nos conectamos. Imagine um mundo onde ninguém paga por energia elétrica. Carros, casas, cidades inteiras são abastecidos com energia limpa, infinita e gratuita. A humanidade não depende mais de petróleo, carvão ou grandes corporações de energia. Parece ficção científica. Tesla provou que era possível. E é justamente por isso que tentaram calar sua voz. O legado oculto, frequências, vibração e mistérios ainda não decifrados. Muitos estudiosos e engenheiros modernos começaram a retomar os estudos deixados por Tesla. E o que eles estão descobrindo é simplesmente assustador. Existe uma ligação direta entre energia, vibração e até estados elevados de consciência. Algumas patentes que Tesla tentou registrar nunca foram aprovadas e até hoje seus esquemas estão sob sigilo militar. Tecnologias como cura por frequência, transmissão quântica e energia escalar estão começando a ser redescobertas. Tesla não era apenas um inventor. Ele era um visionário espiritual, científico e universal. O futuro ainda está em nossas mãos. O maior legado de Tesla não são apenas suas invenções, mas sua filosofia. O progresso da humanidade depende de quanto ela consegue se libertar das forças que tentam controlá-la. E a pergunta que fica no ar é: estamos prontos para resgatar esse legado? Ou vamos continuar vivendo em um mundo onde as soluções estão escondidas e o poder continua concentrado nas mãos de poucos? E aqui vai um alerta para quem está assistindo. O nome de Nikola Tesla não é só história. Ele é um aviso, um chamado, um convite para questionarmos tudo que nos ensinaram. E quem sabe, começarmos a construir o futuro que ele tentou, até seu último suspiro, entregar para nós. Até o próximo vídeo. Gratidão.